Olá, seja qual for o horário que você esteja escutando esse áudio, receba nosso carinho, nossas vibrações de amor, de luz, pedindo a nossa guiança espiritual que os ensinamentos que nós desse grupo estamos querendo entregar para vocês possam chegar a vocês de uma maneira clara, limpa, porque essa é a nossa intenção, de abrir um pouco, abrir cada vez mais o nosso nível de consciência, o nosso nível de percepção da realidade, para que possamos olhar para o outro cada vez mais com essa ampliação do olhar. Então, continuando o tema, a influência da família de origem nos meus relacionamentos, nos nossos relacionamentos, eu quero trazer para vocês uma reflexão. Que sentimentos, sensações ficam no filho, numa filha, em que um dos sistemas parentais exclui o outro. Quando uma mãe fala mal do sistema paterno ou do pai. Já ouvi algumas falas tipo, no sistema do pai dos meus filhos não salva um, ou só presta a ele. Ou a família paterna fazer também alguns comentários desse tipo, julgando-se mais e ou melhor. E às vezes esses comentários são por motivos tipo cor da pele, origem, religião, divergências políticas. Eu já ouvi alguns comentários que eu estou trazendo só para vocês refletirem. Eu ouvi comentários tipo, meu biso, um europeu branco de olho azul, se casou com uma escrava ou com uma índia. O comentário em si não chama muita atenção, é apenas uma realidade, eu posso dizer, né? Meu tataravô foi casado com uma índia, e é verdade. Mas muitas vezes nós sentimos energeticamente nessa fala o julgamento, mais e ou melhor. E quando nós pedimos para essa pessoa, na constelação, olhar para os negros escravos ou para os índios, essa pessoa diz, não, isso não tem nada a ver comigo, isso é uma história lá de trás. Não tem nada a ver com essa história. Mas algo já tocou nessa pessoa. E às vezes a pessoa pode dizer assim, olha, agora que você falou, eu me dou conta de muitas dores no meu corpo e tenho a sensação de que algo me prendendo, como se eu tivesse as mãos amarradas ou uma bola de ferro. Nossa, está acontecendo algo esquisito aqui. Então, quando nós olhamos para isso, essa memória energética que nós vamos falar durante o áudio sobre isso, é como se voltasse. Então, gente, nossa alma brasileira vem de uma história de dor, de separação. Quantas famílias foram deixadas na Europa, na época do descobrimento do Brasil? Quantos portugueses, né, italianos, holandeses, deixaram seu país, suas famílias e vieram atrás do sonho, né, do ouro do Brasil, e muitos morreram pelo caminho, muitos nunca mais voltaram. E como é que fica essa família lá? Como é o campo de dor de quem fica? Como é o corpo de dor de quem vem e às vezes constitui uma família no Brasil e aquela família é esquecida, excluída, né? Ninguém fala
E às vezes esse homem que veio, esse desbravador, ele deixou uma mulher, uma noiva, filhos esperando. E ninguém sabe mais notícia dessa pessoa. E se essa pessoa constitui uma família aqui no Brasil, ninguém fala. Ou nem ele fala, nem ele conta a história. Como é que fica isso energeticamente no sistema familiar? Então, na época do descobrimento do Brasil, a escravidão, a travessia pelo mar nos porões fétidos, dos navios, a matança dos índios. Onde ficam todos esses acontecimentos no campo energético do nosso sistema familiar? Reflitam sobre isso. Vão lá atrás. De onde vem sua família? Qual é a origem da sua família? Nós, o povo brasileiro, temos o europeu, o índio e o negro em nós. E o negro com toda a sua dor dessa separação, arrancados do seu país, onde eles tinham uma vida comum, como todos nós temos hoje, e vêm como escravos, e vêm separados de navios, são separados como se fossem, nem bicho hoje nós temos, tanto cuidado, tanto carinho, mas eu tenho um amigo que o pai dele conta, que o pai dele foi diplomata na África, que ele foi visitar o local onde os navios saíam. E ele explicou, tipo assim, se 5 navios iam sair e tinham 5 pessoas da família, cada um passava por um túnel, Era um túnel de madeira, e cada um vinha num navio, que ia para um lugar diferente, e um não sabia qual foi o navio que o outro veio, justamente para enfraquecer, porque quando nossa raiz, que é a nossa família, é enfraquecida, não é assim numa árvore, quando a raiz está fraca, a árvore tomba. Então esse era o método usado. Isso foi me contado por esse colega, e ele chorou muito, ele disse que chorou muito quando chegou nesse lugar. Então, nós temos um movimento de consteladores chamado Curando a Alma Brasileira, porque tem esse corpo, tem esse sofrimento, esse corpo de dor. Então, o Eckhart Tolle, no livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, fala sobre o corpo de dor. E ele fala que nós temos o corpo de dor individual e o corpo de dor coletivo, que é o que nós estamos falando, sobre o Brasil. E ele diz, toda emoção negativa que não é plenamente enfrentada, nem considerada pelo que é no momento em que se manifesta, não se dissipa por inteiro. Deixa atrás de si um traço remanescente de dor. As sobras de dor deixadas para trás a cada forte emoção negativa que não é enfrentada, aceita e depois abandonada de forma plena, juntam-se formando um campo energético que vive em cada uma das células do corpo. E esse campo energético de emoções muito antigas, mas ainda vivos, que subsiste em quase todos os seres humanos, é chamado corpo de dor. E ele diz mais: o corpo de dor, porém, não tem apenas uma natureza individual. Ele também engloba o sofrimento experimentado por um número incontável de pessoas ao longo da história da humanidade.
Essa dor se caracteriza por um conflito tribal ininterrupto, escravidão, pilhagem, sequestro, torturas e outras formas de violência. Tal sofrimento ainda vive na psique coletiva e é aumentado todos os dias, como podemos constatar quando assistimos aos noticiários ou presenciamos os conflitos nos relacionamentos entre as pessoas. O corpo de dor coletivo é provavelmente codificado dentro do DNA de cada ser humano, embora não o tenhamos descoberto ainda. Então, eu quero complementar essa informação, pois esse livro foi escrito em 2005, ou seja, 16 anos, né? Há 16 anos. Hoje nós temos duas vertentes científicas que buscam comprovar e estudar esse DNA, que não é biológico, e transmite informações comportamentais. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu gostaria de indicar 2 livros. Um é do Rupert Sheldrake, Uma Nova Ciência da Vida. A hipótese da causação formativa e os problemas não resolvidos da biologia. Então, tem um comentário de um biologista que diz assim sobre esse livro: ele é bem escrito, provocante e divertido. Improvável? Sim, mas Galileu também era, né? E o outro é um livro chamado Epigenética. E a epigenética nos mostra como a ciência está revolucionando o que sabemos sobre hereditariedade. Então, vocês podem estar se perguntando: nossa, por que ela está trazendo esses livros científicos para os nossos áudios, para o tema de constelação? Já que a constelação é baseado na fenomenologia. Para conscientizar que por trás dessa fenomenologia, hoje nós temos muitos estudiosos comprovando que o que acontece nas constelações hoje tem uma base científica. E muitos de nós consteladores, a grande maioria que tem um compromisso na divulgação das constelações, nós estudamos esses livros e acompanhando. Então, o fenômeno é naquela hora, mas atrás de um constelador, seja de grupo ou individual, tem todo um estudo, todo um compromisso de estudo para compreender, para ampliar também o olhar do constelador sobre o sistema familiar. Então, quem quiser compreender um pouco mais as constelações, se aprofundar mais no assunto, eu indico esses 2 livros e, logicamente, a leitura dos livros de nosso querido mestre, Bert Hellinger. Então, vou parar esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Até o próximo áudio, né? Vídeo não, áudio.